e a minha geração agora está provando do pior de uma ditadura. A ditadura de onde não há como se recorrer. Por quê? Porque é o julgador que está sendo o ditador. Então essa percepção não é minha, não é apenas de um jurista, é de toda a sociedade, de mais da metade da população brasileira. São 15. Agora, isso é ditadura. Eu vou afirmar aqui o que o Caio falou, o que todo mundo... Isto é ditadura. O Brasil é ditadura! Eu vou ler aqui para vocês. O Conjur é um dos sites mais respeitados no mundo jurídico. Hoje, dia 14 de janeiro, agora às 13h16, publicou um artigo, o meu estimado professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, de quem eu sempre falo, que no alto dos seus 93 anos é o constitucionalista mais respeitado do Brasil e um dos constitucionalistas mais respeitados do mundo, professor emérito da USP, da época que o Largo São Francisco tinha uma faculdade de Direito, professor de Sorbonne, professor convidado em tantas universidades da Europa que não, você pega o currículo dele e não dá nem para contar. Foi professor do Alexandre de Moraes, foi meu professor de Direito Constitucional. Ele acaba de publicar o seguinte no site do Conjur, eu vou abrir aspas para o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, maior constitucionalista deste país. O que mais notável saber em direito constitucional tem nesse país é o professor Manuel Gonçalves, e eu vou abrir aspas para ele. Atualmente, o risco às instituições democráticas vem dos que alegam defendê-la, e não têm eles a legitimidade democrática. Isso decorre do artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O texto é claro e não há lugar para sofismas, como fez o Toffoli, né? Só os eleitos têm legitimidade para governar o povo brasileiro. Ora, eleitos pelo povo são apenas o presidente da República e os membros do Congresso. Outros, por mais alta que seja a sua posição, não têm nem legitimidade, nem autoridade para fazê-lo. Se usurpam decisões políticas, estão indo além da Constituição e além da democracia. Se for o caso do Judiciário, estabelecem, em lugar da democracia, uma juristocracia. Ademais, não se vive no passado, mas no presente. Assim, é preciso reviver a normalidade da Constituição e da democracia, o que implica o Estado de Direito. E eu quero ir só para a conclusão do artigo do professor Manuel Gonçalves, que diz o seguinte, é um artigo longo, bastante denso, quem tiver curiosidade vá ao site do Conjur e leia o artigo que ele publicou hoje. Aí ele conclui assim: a demora em voltar à ordem constitucional desserve a própria democracia, pois impede que a vida do país se desenrole democraticamente. Urge, consequentemente, por fim, acabar com as condutas anticonstitucionais a pretexto de defender a democracia. E já é tarde que isso se faça. Eu acho que nós temos duas questões aqui que precisam ser separadas. Primeiro, eu sempre vou defender a liberdade de expressão de qualquer um. Não me importa o que disse Daniel Silveira, eu não ouvi ele falar na hora, não me importa que ele fosse deputado federal. Como cidadão, qualquer um tem pleno direito de se expressar como bem entender, vedada o anonimato. Ele não fez anonimamente e ele não criou problema físico, moral para ninguém. Tanto que ninguém entrou com pedido de ação contra calúnia, injúria, difamação contra ele. Nada. Então ele tinha todo o direito de falar a asneira que fosse, como eu tenho, como você tem, qualquer um tem. Esse ponto eu acho fundamental. Segundo lugar, mesmo assim, veio o julgamento. Ele foi condenado. Cadê o direito ao foro de segunda instância, que é garantido por lei a todo mundo? Tinha que ter havido essa possibilidade dele recorrer da decisão e não teve. Aí, para mim, está o grande erro.
Posto isso, uma vez vencido, e em outros casos também, eu já tive opinião contrária à do Judiciário, e vou trazer uma coisa que vai escandalizar muita gente, certamente. O próprio caso Nardoni, eu acompanhei de perto o processo, e posso dizer a vocês, eu tenho muitas dúvidas, mas a Justiça resolveu e assim está decidido. A partir desse momento, quando ele é um condenado e recebe a liberdade condicional e não cumpre exatamente o que ele devia ter feito, eu acho que ele tem que perder a condicional. Porque eu não vou passar a mão para ninguém que possa fazer o uso abusivo da condicional, como a gente cansa de ver aqui. E qual é a diferença? Existe a vara das execuções penais, que cuida de todos os presos. No caso dos presos pelo Supremo, a vara de execuções penais é o próprio Supremo. É o próprio ministro que o condenou. E aqui ele foi rigoroso, como deveriam ser na Justiça, rigorosos com todos os presos. Mas ele foi rigoroso neste caso, e acho que está certo. Só que não foi rigoroso, como você lembrou muito bem, com o caso das outras pessoas que estão há mais de 90 dias sem ter tido a renovação. O Casão morreu. Porque ele não foi rigoroso com o dever, com a obrigação de juiz. A Débora é a mesma coisa e muitas outras pessoas. E aí não acontece nada. E foi por isso que o André do Rap foi solto. Porque a vara das execuções penais não respeitou os 90 dias para renovar a prisão provisória, se era provisória, né? Então veja a diferença da coisa. E aí não acontece nada. Isso que para mim é um grande absurdo. E eu só quero consolidar, Pavinato, que você fez a afirmação junto comigo de que nós vivemos em uma ditadura. Isso não é uma opinião nossa. Muito pelo contrário. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a maior autoridade em direito constitucional deste país. E além da maior autoridade em direito constitucional, nós temos a voz do povo. Porque dia 9 de fevereiro de 2024, uma pesquisa realizada pela Atlas Intel, foi divulgada pelo Poder 360, mostra que 47% dos brasileiros acreditam que vivem uma ditadura do judiciário. E outros 17% que não existe uma ditadura, mas que muitos juízes cometem abusos e ultrapassam as suas atribuições. Então isso aqui já deixou de ser uma opinião. Isso não é uma opinião, isso é uma constatação da própria sociedade. E nós estamos aqui fazendo o papel de dar voz a essa sociedade. Ninguém está aqui atacando o juiz, atacando instituição. Muito pelo contrário, gostaria eu de viver... Gostaria eu de viver em um ambiente onde eu não precisasse constatar tamanhos absurdos que estamos constatando. Porque eu nasci em uma democracia. Teve a ditadura militar. Eu já nem peguei esse período. Eu nasci e vivi em uma democracia e a minha geração agora está provando do pior de uma ditadura. A ditadura de onde não há como se recorrer. Por quê? Porque é o julgador que está sendo o ditador. Então essa percepção não é minha, não é apenas de um jurista, é de toda a sociedade, de mais da metade da população brasileira. São 15 horas. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.